A paz, meus irmãos, nós estamos aqui gravando a terceira pregação sobre Marcos 12, 30 e 31, os mandamentos do Senhor. Nós vamos estudar hoje amar ao próximo, né? Já fizemos o estudo sobre amar a Deus, sobre amar a si mesmo e agora amar ao próximo, tá? E Marcos 12, 31 diz assim: o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Amar o seu próximo, né? Nós vamos falar sobre isso. Nós primeiro entendemos que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar. Aprendendo a amar a Deus, nós podemos aprender a amar a nós mesmos e, em seguida, quando aprendemos a amar a nós mesmos, aí podemos amar ao próximo. 1 Coríntios 13, 4 e 7 diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amar o seu próximo. E o que quer dizer? O que é amar o seu próximo? Nós já vimos nas outras conversas que nós tivemos sobre como nós devemos amar a Deus e a diferença que existe entre amar a Deus e amarmos a nós mesmos e até mesmo ao nosso próximo. Nós estamos lidando, quando lidamos com Deus, nós estamos lidando com um ser que está acima de nós, não está no mesmo nível que nós. E por isso amar a Deus é um pouco diferente. Mas amar a si mesmo e amar ao próximo tem uma semelhança muito grande. E por isso que ele usa essa palavra, como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Da mesma forma que, da mesma maneira, com a mesma significância, que você ama a você, você tem que amar ao próximo. Então, primeiro você precisa amar a si mesmo, para depois amar ao próximo. E da mesma forma que você se amar, então você vai amar ao próximo. Só que amar ao próximo significa uma relação não mais com você próprio, uma relação internalizada, mas uma relação externa. É uma relação com pessoas no seu entorno. Pessoas que são diferentes de você e pessoas que pensam diferente de você. Então, a primeira coisa que nós temos que ver é o respeito. Nós temos que respeitar as pessoas como elas são e da maneira como elas são e as escolhas que elas fazem. Nós temos que respeitar a diversidade de personalidade, a diversidade de escolhas, a diversidade de personalidades, E nós precisamos entender que as pessoas, sendo diferentes, elas precisam ser respeitadas por aquilo que elas são. Assim como você quer que respeite você por aquilo que você é. Então, a primeira coisa é você respeitar o próximo. Tá? Respeitar o próximo significa você não querer ou não querer impor aquilo que você é para aquela pessoa. Não precisa necessariamente que você tenha que aceitar aquilo que a pessoa faz. Mas você tem que respeitar aquilo que ela é e as escolhas que ela faz. Porque as escolhas são dela e a responsabilidade é dela, e tudo isso vai de encontro às consequências daquilo que ela escolheu. Assim como você, com suas escolhas, com seus princípios, com suas responsabilidades, vai ter as consequências daquilo que você escolhe. Humildade é uma coisa que nós precisamos ter também em relação aos nossos irmãos, ao nosso próximo. As pessoas que estão ao nosso entorno. O próximo, inclusive em grego, na verdade, significa vizinho. A palavra que é usada para designar próximo significa vizinho, vizinhança, aquele que está perto.
Mas a humildade, ela é importante para que nós entendamos que nós não somos superiores a ninguém. Nós devemos sempre nos colocar no mesmo nível que as outras pessoas. Tratar com humildade seria a mesma coisa que você está colocando na mesma posição que ela e no mesmo patamar que ela. Então, nós precisamos ser humildes. Mesmo que estejamos em uma situação, às vezes, de conhecimento maior, ou numa situação de poder maior, ou socioeconômico, ou seja lá qual for o poder que você tenha, ou a situação que você tenha, você, mesmo nessa situação que você está acima de alguém, você se coloca no mesmo nível que ela. Essa humildade é necessária para a convivência entre os irmãos. Sabemos que nós não temos hierarquias que nos fazem melhores ou que fazem as pessoas piores do que nós. Pessoas estão sempre no mesmo nível que nós. Bondade. Nós precisamos ser bondosos com as pessoas, praticar o bem, levar o bem às pessoas, atender aqueles que necessitam, sermos caridosos com aqueles, sermos gentis com aqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos ser pacientes, ser tolerantes, né? Não a tolerância de aceitação, mas a tolerância de você estar sustentando as pessoas e estar entendendo, às vezes, as dificuldades e as imperfeições de cada um. Precisamos ser pacientes, assim como precisamos ser pacientes conosco, precisamos ser pacientes com as pessoas. Precisamos ter níveis de tolerância com todos aqueles com que nós lidamos. Precisamos entender as dificuldades e as limitações de cada um. Precisamos aprender a perdoar. E quando nós falamos de cristianismo, e nós estamos falando desse amor ágape, nós estamos falando do que é ser cristão, nós estamos falando de estar com perdão disponível para todas as pessoas que nos procurarem. O perdão é um ato natural daquele que ama. O perdão não é difícil para quem ama. O perdão é uma coisa simplesmente automática. Uma coisa simplesmente que vem de dentro do coração daquele de quem ama. O perdão também não é maior do que o amor. Nunca. O amor é sempre maior do que o perdão, porque o perdão vem do amor e não vice-versa. Muitas vezes nós confundimos o significado de perdão e colocamos perdoar como amar. É muito mais fácil você perdoar do que você amar. Muitas vezes nós vamos nos dar conta, estar em situações de que, na verdade, nós precisamos estar cientes de que temos que estar dispostos a perdoar, a cancelar todo o efeito do mal que alguém nos faz. Gentileza. Precisamos ser gentis uns com os outros. Precisamos estar cientes de que precisamos ser educados. Precisamos ser suaves com as pessoas. Precisamos ser gentis, independente da situação. Precisamos ter paz e precisamos transmitir paz. Precisamos ser pacificadores e nunca buscar guerras nem discussões. Precisamos trazer paz para o ambiente onde nós estivermos. Tentar de todas as formas evitar conflitos, evitar brigas, evitar dissensões entre nós. Precisamos ser justos. Não a justiça de executar a pena, mas a justiça de identificar a imperfeição de cada um, de identificar os erros que as pessoas cometem e, às vezes, buscar as causas desses erros. Precisamos identificar o que é errado e o que é certo, porque a justiça e o amor, elas estão caminhando sempre juntas. A justiça não pode ser dissociada do amor, nem o amor da justiça. E quem é o nosso próximo? Em Lucas, capítulo 10, 29 a 37,
Na parábola do samaritano, né, do bom samaritano, o Senhor Jesus ele complementa todo esse texto. Né? É o mesmo episódio do fariseu perguntando para o Senhor Jesus, né? Em Lucas 10. E aí, quando chega no final do texto, que o Senhor explica o que é amar, os 2 mandamentos dele, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Depois disso, o fariseu pergunta para o Senhor Jesus: e quem é o meu próximo? E o Senhor Jesus explica quem é o próximo. Explica através da história do samaritano, dizendo que aqueles que muitas vezes deveriam ser o próximo dos outros não são. E aqueles que podemos pensar que são mais odiosos, como um samaritano para um judeu, aquela pessoa pode amar o próximo. Então nós devemos amar ao próximo não porque nós temos razão para amá-lo, mas porque nós devemos amá-lo independente das razões que temos, até mesmo para odiá-los. Os samaritanos odiavam os judeus e os judeus os samaritanos. O samaritano poderia não ter feito nada pelo judeu, mas fez, enquanto que os seus irmãos não fizeram. E quem é o nosso próximo, então? Nosso próximo são seus amigos, seus inimigos. Nosso próximo são os nossos conhecidos e os nossos desconhecidos. Nosso próximo é todo aquele que está ao seu alcance. Todo aquele que está do seu lado é o seu próximo. Mas o nosso próximo é todo aquele que precisa de você. O nosso próximo é todo aquele que não quer sua ajuda. O nosso próximo é todo aquele que pede perdão. O nosso próximo é todo aquele que não pede perdão. Então, nós devemos amar as pessoas independente do que elas fazem, independente do que elas são, independente do que elas significam para nós. Nós devemos amar. E amar é você estar disposto a cuidar, estar disposto a se entregar, estar disposto a ajudar, estar disposto a perdoar, estar disposto a se relacionar com as pessoas, não da forma como elas se relacionam com você, mas da forma como Cristo quer e como o Senhor Jesus e Deus Pai quer que nós nos relacionemos. E nós temos um escalonamento disso, nós temos uma ordem explícita, uma sequência de quem são os nossos próximos. Ou seja, quem é o mais próximo de nós? Em primeiro lugar, quem deve ser mais próximo de nós é Deus, é claro. Em segundo lugar, quem deve ser o mais próximo de nós somos nós mesmos. Mas aí vem o nosso próximo. E quem são esses próximos? O primeiro próximo que você tem é seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, aquele com quem você divide sua vida. Em segundo lugar, você teria então os seus filhos, aqueles que são fruto desse amor, fruto dessa convivência. São responsabilidades suas, são responsabilidades acumuladas. Em terceiro lugar, nós devemos amar os nossos pais também. Amar e respeitar os nossos pais. Mas não somente os nossos pais, mas também os nossos irmãos consanguíneos, né, os nossos parentes. Né? E aí vai se ampliando esse círculo, né, esse universo. E depois que nós saímos da família, então nós passamos pelo cônjuge, nós passamos pelo filho, nós passamos agora pela família, que são os nossos pais e os outros agregados, nós temos então os seus irmãos em Cristo, a igreja, a sua comunidade. Aí você deve amar a sua comunidade. Se nós formos observar, né, Deus está em primeiro lugar, você está em segundo lugar, em terceiro lugar está seu cônjuge, em quarto lugar está a sua família, e em quinto lugar está a igreja. E nós não podemos
pular essa ordem, porque nós só conseguimos amar verdadeiramente se nós conseguirmos amar em primeiro lugar a Deus, depois a nós mesmos, depois o nosso cônjuge, os nossos filhos, a nossa família e depois a igreja. Se nós pularmos essas etapas, nós não estaremos amando verdadeiramente. E então, nós pularemos das pessoas da igreja, nós iremos para aquelas pessoas que você conhece. As pessoas que não fazem parte da sua igreja, da sua comunidade, que não são cristãs, que não pensam da mesma forma que você, né? Que não professam a mesma fé ou seguem o mesmo pensamento, os mesmos princípios, mas que convivem com você. E quem são essas pessoas? As pessoas com as quais você trabalha, com as quais você tem amizade, com as quais você tem conhecimento, com as quais você tem relacionamento. E por último, estão aquelas pessoas as quais você ainda nem conheceu, mas que pode ter ouvido falar, inclusive, ou até não. Como devemos amar o nosso próximo? João 13, 34, 35 nos dá alguma resposta sobre isso. Um novo mandamento lhes dou, diz o Senhor. Amém, amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. É pela maneira como demonstramos amor é que nós seremos identificados. E é dessa maneira, de amar uns aos outros, é que nós devemos proceder constantemente. Nós não devemos pensar em ser identificados por aquilo que falamos ou dizemos que somos, mas por aquilo que nós vivemos. Então, primeiro, nós devemos amar a Deus. E o segredo para amar a si mesmo de forma completa está em primeiro amarmos a Deus. Primeiro nós amamos a Deus para de forma completa conseguirmos amarmos a nós mesmos. Depois nós amamos a nós mesmos. E se nós não aprendermos a nos amar primeiro, nós não temos como amar os outros. Não conseguiremos amar verdadeiramente com um amor de entrega, com um amor sacrificial, com o amor que Jesus quer de nós, com o amor que o Senhor deixou para nós não conseguiríamos amar ao próximo se nós, em primeiro lugar, não amarmos a nós mesmos. Então, finalmente, nós amamos o nosso próximo. E como nós devemos amar o nosso próximo? O nosso modelo é Cristo. Assim como o Senhor os seus discípulos, assim devemos amar uns aos outros. E Ele nos amou com bondade, paciência, amabilidade, paz, alegria, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, 14 e 23, de 14 a 23 diz assim: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito. De modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência,
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu espero, meus irmãos, que tenhamos sido claros, possamos ter elucidado, uma parte, pelo menos, daquilo que significa o amor e o amar ao próximo. Que possamos entender, então, o que significa amar a Deus, o que significa amar a nós mesmos e o que significa amar ao próximo. Mas nada adianta nós sabermos de tudo isso e não praticarmos. Então, plante a semente dentro do seu coração, a semente da bondade, a semente da humildade, a semente da retidão, a semente da dependência a Deus, a semente da humildade e entrega da sua vida a Ele. É o morrer para si mesmo, é o estar se entregando corporalmente, espiritualmente e psicologicamente para Ele. Deus quer que nós nos entreguemos de forma completa, para que possamos assim começarmos a praticar o verdadeiro amor que Ele quer de nós. Que a glória de Deus Pai esteja com todos nós, que as consolações do Espírito e que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, Senhor e Salvador, esteja com todos nós. Amém.